Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Esta série que nós chamamos de Ancestrais da Fé, que são um conjunto de vídeos neste canal que falam sobre os nossos ancestrais na fé. O que é um ancestral? Ancestral não é a mesma coisa que antepassado. Um antepassado pode ser ancestral, mas nem todo ancestral é meu antepassado. Antepassado é um dado biológico, por exemplo, de quem eu herdei os genes. É a sucessão de pessoas que, se unindo, foram criando outras pessoas das quais eu cheguei. Então, meu pai, meu avô, minha avó, minha mãe, minha bisavó, meu bisavô, meu tataravô, e assim o tataravô lá na frente, melhor lá atrás, foram pessoas de quem eu herdei, digamos, as características genéticas. São meus antepassados, os que vieram antes de mim nessa sucessão que se formou, que vai dando origem à minha família. Os ancestrais é algo cultural. São pessoas que marcaram a identidade de uma comunidade. São pessoas que se tornaram exemplos, memória histórica da comunidade. Pessoas que, pelas suas atitudes, pela sua forma de ver o mundo, pela sua maneira de viver, servem como referência e nos dão garantia da nossa identidade, são depositários da nossa tradição. Em algumas igrejas, algumas denominações cristãs são chamados de santos e santas. Ou seja, pessoas que, pela sua vida, são reconhecidas pela comunidade de fé como pessoas que estão diante de Deus. Eu prefiro chamá-los de ancestral na fé, porque eles têm uma finalidade, eu vejo assim, uma finalidade catequética para nós. Conhecer suas vidas nos ajuda a compreender não só situações históricas, mas também como cristãos responderam a determinados desafios na história. Eu não vejo nos ancestrais pessoas para quem eu vou rezar. Eu não vou me ajoelhar diante da figura de um ancestral para interceder por mim. Eu oro direto ao Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu falo direto com Deus, o nosso Pai e Mãe. Mas eu tenho, nessas pessoas que eu chamo de ancestrais da fé, e que as igrejas chamam de santos e santas, nós temos referências e memórias. Uma curiosidade sobre a tradição do povo celta, povo que viveu no norte da Europa, no noroeste da Europa e nas Ilhas Britânicas, e também até na Península Ibérica. Eles tinham uma veneração pelos seus ancestrais. Tanto é que tinha um dia do ano que eles reservavam para celebrar os ancestrais, chamado de Samhain na língua deles. O Samhain marcava o final do ano e o início de um novo ano na tradição dos celtas. Ele acontecia no período que vai do final do outono para o início do inverno. Acabou se fixando sempre no dia 31 de outubro. O Samhain era uma celebração especial para todas as aldeias. Cada aldeia tinha a sua festa. E nessa festa, os principais protagonistas eram as pessoas chamadas de bardos. Os bardos eram poetas, músicos, que tinham a memória da história da comunidade. Eles eram os que contavam a história, eles que mantinham a tradição oral funcionando. Então, na festa do Samhain, os bardos contavam, cantavam, recitavam histórias de ancestrais, que serviam para a comunidade como referência diante de realidades que elas estavam vivendo. Por exemplo, se havia previsão de uma péssima colheita, tiveram uma péssima colheita, ao medo do inverno,
Então os bardos vão dizer assim, olha, quando era nosso rei, fulano de tal, havia o druida Ciclano e a druideza, a sacerdotisa Beltrana. E eles então decidiram distribuir a terra dessa maneira, a safra dessa maneira, assim assado. Então eles vão contando, e dessa referência histórica eles podem tirar sugestões, ideias para enfrentar a realidade que eles estão vivendo. Isso era tão importante para os celtas que eles faziam um caminho luminoso entre a aldeia e o cemitério da aldeia, onde estariam esses ancestrais e os antepassados de todos. Eles iluminavam esse caminho com luzes, na esperança de que, na noite do Samhain, os antepassados viriam por aquele caminho até a aldeia para inspirar os bardos falarem coisas que a comunidade precisaria ouvir a partir da sua história. Bonito isso, né? Infelizmente, essa tradição celta acabou entrando para a cultura ocidental com o nome de Halloween, e que não tem nada a ver com coisa alguma, né? Dia das Bruxas, isso é uma barbaridade chamar assim. Coisas da cultura anglo-saxônica, que era inimiga dos celtas. Então, essa, aliás, é a origem daquelas abóboras iluminadas. Eles usavam caçambas, né, capaças, né, frutas ocas, e botavam fogo, tocha de fogo dentro para iluminar o caminho. Porque já era final de outono, ia começar o inverno em breve, então eles já estavam se preparando para o frio, já tinham feito a colheita. E a vinda dos ancestrais, a noite dos ancestrais, marcava a sugestão ou as dicas para o novo ano que começava. Não tem nada a ver com o Dia das Bruxas. Por isso é que, no dia 1º de novembro, a Igreja Cristã definiu a festa de Todos os Santos, que são de todos os ancestrais. E no dia 2, dia de finados, ou seja, dia dos antepassados. A gente não sabe disso, mas é isso. O Samhain, à meia-noite, marcava o início do novo ano, então era o dia dos ancestrais. E nesse dia dos ancestrais, a igreja depois ocupou essa memória de ancestrais para colocar os seus ancestrais. E ficou o dia de Todos os Santos. E para celebrar os antepassados, então ficou o dia 2, no dia seguinte, Todos os Santos, depois todos os antepassados. Em inglês, All Saints, All Souls, todos os santos, todas as almas. Mas é isso. Então essa série pretende retratar alguns desses ancestrais da fé cristã, de forma que eles possam nos ajudar a compreender, a partir do seu testemunho, o que Deus está desafiando a nós hoje. O nosso objetivo aqui não é criar devoção por São Fulano ou Santa Ciclana. Meu objetivo aqui é passar para vocês a história de algumas pessoas que marcaram a igreja cristã e que servem como referência e como exemplo para nós. Nada mais do que isso. Tá bem? Então eu espero que eu alcance esse objetivo. E eu possa, de alguma maneira, contribuir para que estas pessoas, que eu chamo de ancestrais na fé, sejam inspiradoras para vocês no testemunho do Evangelho, na vivência cristã, nesta realidade que nós estamos vivendo. Deus abençoe a todos e nos dê a paz hoje e sempre. Amém.